Se o seu roche não produz um bom volume de fumaça, se você não sente o sabor que você gostaria, se ele não está durando o tempo que você gostaria, ou se você só gosta de ver um roche sendo preparado porque acha terapêutico, esse vídeo é para você. Então depois da vinheta vai ter um hot pack detalhadíssimo de como preparar um roche atualizado 2022. Bora para a vinheta. Entra a vinheta. Antes da gente começar a preparar o roche, é importante a gente entender o tipo de roche que a gente tem. Eu tô com dois modelos aqui da Pro. Esse aqui é o Prozinho e esse aqui é o Pro Ruka Alto Relevo. E você percebe que eles têm uma diferença de altura, eles têm a diferença de diâmetro de cuba, pino central, profundidade praticamente nem tanto. Eles são bem próximos, mas esse roche aqui é um roche menor, vai menos essência nele. Esse aqui, por ser um roche maior, vai mais essência. Por que eu digo que é importante a gente entender cada uma dessas questões do roche? Porque roches menores têm uma capacidade menor para colocar essência em relação a roches maiores. E, em média, você vai preparar um roche com um carvão hexagonal para cada 6 gramas de essência. Costuma ser mais ou menos essa conta para você ter a melhor queima possível e o melhor aproveitamento da sua sessão. Então eu quero fazer uma sessão no Prozinho, que é um bom roche aí de 12 gramas, às vezes 11, às vezes 13. Então é um roche que ele vai queimar muito bem aí com 2 peças de carvão hexagonal. Coisas importantes que vão te ajudar muito para você fazer o seu preparo. Você ter um garfinho. Tem garfinhos menores, tem garfinhos maiores. Por exemplo, isso aqui é um pouquinho menor, mas em geral um garfinho que essa parte aqui dele seja pequena o suficiente para você conseguir manusear essência dentro da cuba do roche. Isso aqui facilita muito. Você pode usar a mão? Você pode usar a mão, mas depois que você começa a utilizar um garfinho, você vê que isso aqui ajuda muito, facilita e não faz sujeira. É interessante você também ter um furador de papel alumínio, tipo esse aqui, ó. Então isso aqui é uma agulha que fica fechada aqui, mas é próprio para eu poder fazer os furos no papel alumínio. Isso aqui ajuda muito. Evita aí ficar usando brinco, palito de dente. Um desse aqui costuma ser barato. Um furador bem elaborado, que nem esse aqui, chega a custar R$10, mas tem furador de 5, furador de 2, furador de R$1. Eu já vi furadores dos mais variados preços. Isso aqui ajuda bastante, tá? Sempre legal você ter um e dá até para você pendurar como chaveirinho. E você vai precisar da essência e também papel alumínio próprio para narguilé, tipo esse aqui da Invictus. Eu já vou chegar nessa parte. Sobre essência, eu tô aqui com uma Tangier Skinny Mint, que é um tabaco preto, um tabaco mais escuro, mais pancada, nicotinado, bem picotadinho, e é um sabor de menta. Pessoalmente eu gosto bastante, tá um calor desgraçado lá fora e aqui dentro também. Então uma mentinha para refrescar sempre cai bem. Se você for fazer um preparo misturando essências, então vamos supor que você queira colocar menta dessa metade para lá e você queira colocar limão daqui para cá, né, o famoso meio a meio. Uma sugestão é você misturar os dois sabores que você quer num pratinho ou em algum outro potinho à parte antes de colocar no roche. Isso deixa o sabor mais harmônico. Todo mundo que eu já dei essa dica que começou a preparar mix desse jeito me agradeceu depois e eu não poderia deixar de dar essa dica nesse vídeo para vocês. A gente vai gentilmente acomodar a essência aqui na cuba do roche. Vantagem de você ter um pote embaixo é que você não vai fazer meleca na mesa, ó. E pode ver que eu nem tô preocupado em muita coisa não. Eu tô mais preocupado em primeiro colocar a essência aqui, preencher a cuba dele e depois eu vou dar uma ajustada nesse tabaco, que é interessantinho. A gente deixar ele bem ajustado, bem equilibrado. Limpa aqui, mais um fiapinho pra cá. E eu acho que isso aqui de essência tá bom. Mas se você for ver, ó, ele tá um roche, né, o tabaco bem soltinho, não tá compactado, não tá ajustado ainda. E aí, gentilmente, vem fazendo aqui, ó. Eu não tô apertando, eu tô acomodando ele, sabe? Bem de leve, eu não tô botando força no garfo. Eu só tô puxando a essência para ela ocupar um pouco do espaço vazio que tá na cuba e deixar um pouco mais anatômico. Por que não prensar? Se você prensa, você evita circular ar quente por baixo da essência. E alguns tabacos, eles vão realmente ter uma queima melhor se você prensar, mas para isso você precisa mudar o controle de calor, é uma coisa um pouco mais avançada, um pouco mais técnica, que seria o quê?
Se eu não consigo jogar quente atravessando o tabaco de cima para baixo, eu tenho que esquentar o roche para que essa parte de baixo do roche aqueça o tabaco de baixo para cima. Faz sentido? Ou o ar quente vai vir passando pelo tabaco, ou a temperatura vem de baixo da cuba para cima. E aí, como você posiciona os carvões, né, mais para a cuba, você aquece mais o roche, mais para o meio, você aquece mais o tabaco. Então eu não vou prensar, eu vou manter aqui no padrão que eu gosto de fazer. Em geral funciona muito bem para praticamente todo tipo de roche que eu preparo, para praticamente todo tipo de tabaco que eu preparo. Eu gosto sempre de pegar um papel higiênico. Eu tenho rolos aqui, rolos e mais rolos, porque toda vez que eu coloco essência, eu gosto de dar essa limpadinha na beiradola do roche aqui, ó. Por quê? Quando eu estico o alumínio, não vai ter nenhum fiapo de tabaco me atrapalhando, então eu vou conseguir esticar o alumínio mais retinho, mais pandeirinho, né? Deixar ele uma coisa mais bonita. E também, ó, evita ficar encostando melaço e tabaco no alumínio e, consequentemente, no carvão. Eu gosto sempre de fazer num meio termo entre o pino central e o final da cuba. Eu acho que esse é um bom guia, assim. Se você tiver um pouco de dificuldade, considere aí a altura desse pino central, aqui, ó, essa altura aqui, para você fazer o seu preparo. Eu acho que é um bom guia em praticamente todos os roches que você for preparar, até porque se você extrapola a altura do pino central ao longo da sessão, o melaço, né, por diferenciação de pressão, vai fazer o melaço escorrer por dentro do roche, escorrer por dentro do seu arguile. E se você não tiver um Triton Hoover, que eu já mostro para vocês, isso vai atrapalhar bastante, vai deixar seu arguile todo sujo e vai deixar aquela água com aquela cor de melaço de essência de narguilé. Agora que a gente fez essa parte aqui de colocar o tabaco, é importante utilizar alumínio para narguilé, né? Esse aqui, ó, Invictus Hulka, 50 folhas de 15 por 15, 40 micras. Quando a gente fala de micras, a gente fala, né, da espessura do alumínio. O micron, ele é fração do milímetro. 40 micras, basicamente 4% de 1 milímetro de espessura. Essa aqui é uma folha de alumínio, ó. Você percebe que ela é um pouco rígida, ó, mas ela ainda tem a maleabilidade que você precisa para esticar. E existem várias outras marcas de alumínio, tá? Aqui só para poder ilustrar para vocês, ó. Eu tenho da Smyrna, eu tenho da Predator, muito conhecida, tenho da Zomo aqui, ó, que eles me deram de presente, Embaixador Zomo, Strong Foil, mas eu vou utilizar aqui hoje o da Invictus Hulka, tô usando bastante, tô gostando e, pô, maneiraço. Aí, essa parte, imagina que tem uma folha de alumínio aqui na minha mão, ó. Eu gosto sempre de segurar a cuba do roche com os 2 dedos médios, tá vendo, ó? E aí daqui eu vou fazer esse movimento e jogar os dedões para frente. Quando eu jogar isso aqui, ele vai marcar a cuba daqui até o outro lado. E aí depois eu vou girar o roche e esticar o que faltar. Pegou? Não pegou, né? Mas eu vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil, ó. Achei o meio do roche aqui, ó. Pô, tá aqui, tá onde eu quero. Joguei lá na frente. A hora que eu baixei o dedão, ele marcou o rocha tudo isso aqui. Falta esse finalzinho. Você segura de forma firme. Você segura e fecha o resto. Não precisa, nesse momento, deixar aquele mega pandeiro. O alumínio, ele tem uma maleabilidade, ele estica um pouco, mas na hora que você faz a furação, você está empurrando o alumínio para baixo. Isso afeta a maleabilidade dele. Então, fura primeiro e sela o roche depois. No caso, existem vários tipos de furação. Eu não vou entrar em detalhes de qual furação você deve fazer, mas eu vou falar padrão que eu costumo fazer e o que cada um dos furos impacta. Eu gosto de fazer 3 anéis de furos, fazendo esse aqui começando na cuba, um segundo mais ou menos aqui e um terceiro aqui, ó, mais próximo do pino central, mais fora do pino ainda. O que acontece? Esse primeiro anel de furos que eu tô fazendo na cuba, o caminho que o ar quente faz daqui até entrar no pino central é maior, então ele tem que passar por mais tabaco. Então o anel de fora é o que você coloca mais furos, porque ele ajuda no sabor. Esse aqui do meio, ele contribui para a queima do tabaco, porque ele fica bem em cima da essência. Então ele ajuda aí você a ter uma queima do tabaco mais otimizada. E esse que você faz próximo do pino central, como a distância que ele percorre é menor, ele ajuda você a deixar um fluxo um pouco mais leve na sessão. Então, mantenha por padrão 3 anéis de furos, cada anel
o de fora, o do meio e o de dentro. Cada um tem essa função. E à medida que você queira trabalhar a sua furação e fazer uma furação sua, personalizada, customizada, fica à vontade, você faz do jeito que você achar mais interessante, como você preferir. Agora que eu limpei o alumínio, né, porque ele vai sobrando melaço aqui para cima, eu seguro, eu vou abrindo ele e aí eu vou esticando aqui, ó. Perceba esse movimento aqui na mão, porque à medida que eu vou fazendo isso, eu vou acomodando o alumínio e deixando ele bem esticado. Seguro com firmeza, ó. E aí você percebe que enquanto eu mexo essa mão, essa aqui, ó, suavemente vai escorregando para baixo também, para ajudar a deixar o alumínio bem selado. Então, ó, eu fixo, vou girando e descendo, ó, as duas. Fixei, eu abro aqui, eu vou girando, descendo, até completar uma volta de 360 graus no roche todo. E aí é só você selar o roche e ele vai ficar bonitaço desse jeito, pandeirinho, bem furado, bem preparado, tabaco na altura certa e vai ter uma queima bem tranquila. Eu vou voltar com os carvões, bora degustar isso aqui, considerações finais. Um rochinho, 2 peças de carvão. Aqui, ó, esse pratinho é um safe screen, é um controlador de calor, muito entre aspas, feito para papel alumínio. Ele fica entre o alumínio e o carvão. Você pode deixar os carvões um pouco mais separados para não jogar tanto calor direto. Isso facilita você controlar o calor toda vez que você for fazer a sessão. O Hoover é uma pecinha, eu tinha comentado sobre ele mais cedo, que fica entre o roche e a stem, né, em cima do prato. Então todo melaço que desce, ele é um molasse catcher. Ele vai pegar esse melaço, vai pegar essa fuligem do carvão, essas impurezas, e vai concentrar aqui, mantendo o seu arguile muito mais limpo, facilitando muito a higienização. O arguile que eu estou utilizando aqui é um Triton Viper, tem review dele aqui no canal. A piteira é uma Triton X com função telescópica, ou seja, ela aumenta e diminui de tamanho. Eu tava tosqueando um negócio, tava tosqueando outro. E se você quiser comprar qualquer coisa para o seu setup, você pode entrar no site do Zagabria Ruka, usar o nosso cupom do Macário, que é barato, vai te ajudar bastante. E você me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para você também. O site não é meu, mas ele é meu parceiro há muitos anos e tá aí com a gente desde então, porque é confiabilíssimo. Considerações finais? É importante quando você colocar os carvões em cima do roche, você não sair puxando que nem um louco. O roche ele vai pegando temperatura com o tempo, é o que a gente chama de tempo de cozimento da sessão. Então você tem que realmente esperar o tabaco cozinhar para você começar a dar as primeiras puxadas. E se você respeitar esses primeiros 5 minutos aí, rotaciona o carvão um pouquinho, deixa ele aquecer mais um pouco, rotaciona, vai dando umas assopradinhas, vai ajudando a resfriar um pouco o roche, manter essa crescente de calor de pouco em pouco. E aí depois de uns 5 minutos você começa a dar as puxadas, você já vai sentir muito mais sabor, já vai começar a sentir um bom volume de fumaça. E a partir daí, meu parceiro, de pouquinho em pouquinho você vai trocando o carvão de lugar, coloca ele onde ele não estava e deixa ele fazer uma queima completa do tabaco. Olha só. Consigo mais fazer bolinha? Minha TM me fudeu. Dói tentar fazer. Eu sei que esse é um assunto um pouco repetido já, né? Já fiz sobre esse assunto algumas vezes, já tem muito conteúdo sobre isso no YouTube, mas eu acho que é sempre importante a gente atualizar. Tem pessoas que começaram a me seguir e não viram esses conteúdos anteriores, e quem já viu, pô, informação nunca é demais, de repente você aprendeu algo novo nesse vídeo. Então eu espero que você tenha gostado. Se quiser contribuir, deixar um joinha pra gente facilitar muito o nosso trabalho. Se você não gostou, você pode deixar um dislike aqui embaixo, comenta, pede algum conteúdo pra gente, a gente tenta trazer aqui pra vocês. Primeira vez por aqui, quiser se inscrever, você pode clicar aqui na nossa carinha com bigode. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo, tamo junto, xablau. É nóis, rapaziada. Bora que tá calor e eu vou degustar esse roche inteiro.